Olá, boa noite. A polícia investiga uma chacina ocorrida em Itagi. 4 homens encapuzados e armados com espingardas e revólveres chegaram de carro em um bar e atiraram em 3 pessoas. Rafael Mike Bispo Costa e Maurício Santos Pereira morreram na hora. O dono do bar, Adenilson Santos Menezes, foi levado ao Hospital Prado Valadares e não corre risco de morrer. Segundo a polícia, as vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Os estragos provocados pela chuva em Catiba, 4 pontes na zona rural do município foram destruídas e pelo menos 80 casas foram invadidas pela água. Para muitos moradores, o dia foi de muito trabalho para tentar recuperar o que sobrou. A forte chuva começou ontem à noite. Nessas fotos cedidas por um morador, é possível ver os estragos. O local mais atingido pela chuva foi a saída para a Barra do Choça. O rio Caatiba, também conhecido como Riachão, ficou acima do nível normal e causou uma série de estragos. Estradas foram bloqueadas pela água. 4 pontes na zona rural foram destruídas. A chuva começou por volta das 9h30 da noite e o nível do Riachão, que é o rio que corta Caatiba, ficou alto. A estrutura da ponte desabou com a força da correnteza e olha só o que aconteceu. Até essa parte aqui da ponte desabou e está completamente comprometida. De acordo com funcionárias da Secretaria de Assistência Social, a água invadiu cerca de 80 casas. Nessa casa, o proprietário teve de colocar os móveis em cima das cadeiras e mesmo assim ainda teve prejuízos. Estragou guarda-roupa, estragou armário, alimentos, né, que foi molhado pela chuva. Entrou água no armário, no fogão, no guarda-roupa, a cama, inundou tudo, estragou tudo. E agora? E agora, né, pedir Deus força para trabalhar, para conseguir outros, né? Nós estamos aqui em uma das casas, o nível da água chegou até esse trecho aqui e olha só o que aconteceu, ó, muitos alimentos perdidos, som perdido. E a senhora, como é que foi essa enchente aqui na sua casa? A enchente foi forte, perdemos quase tudo. A enchente foi forte mesmo por mar. Nunca vi enchente aqui na minha casa. Perdi meus alimentos, perdi minha televisão, perdi minha geladeira e perdi minha vida por causa da enchente. Os moradores tiram colchões e limpam a sujeira. Pontos comerciais também foram afetados. Essa oficina ficou tomada pela lama. Nessa loja de insumos agrícolas, as funcionárias contam como foi no momento da chuva. Uma meia-noite, mais ou menos, a gente veio ver, né, como é que estava o estabelecimento. Quando chegamos, a rua já estava toda inundada, a ponte já não sabia mais o que era ponte, nem o que era rio. Quando chegou aqui, a água já tinha entrado pela porta, nós abrimos a do fundo e a água entrou e encontrou com o rio lá. E aí passamos a madrugada toda aí esperando, né, para ver a hora que baixa a água da rua, para a gente ver o estrago que foi feito no comércio para começar a limpeza. Durante a madrugada, a enchente deixou ilhados 8 funcionários de uma indústria de calçados que fica às margens do rio. A brigada de emergência foi acionada e conseguiu resgatar os funcionários. Quando a gente chegou na cidade, a gente tomou até um susto, né? Logo na entrada da cidade, muita água, a gente passou com água pela cintura. Né? Quando chegamos aqui em mediações da fábrica, aqui também vimos a ponte, né? Alguns pedaços da ponte já água carregando. E aí a gente só manteve o controle do pessoal, muitos preocupados com familiares que ainda encontravam aqui. A gente manteve o controle do pessoal e veio fazer o resgate. Utilizamos das técnicas, né, de salvamento aquático para tirar o pessoal com segurança. Apesar dos prejuízos, não houve feridos por conta da forte chuva. E choveu forte também em Barra do Choça, no bairro Bom Retiro. A chuva levou parte do calçamento das ruas e causou muitos transtornos. E a previsão é de um sábado chuvoso em Vitória da Conquista. A temperatura na cidade varia entre 19 e 24 graus. Neste sábado, o céu fica nublado e chove o dia todo em Aracatu. A temperatura mínima prevista é de 21 graus e a máxima não deve passar dos 26. Já em Riacho de Santana, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, mas chove rápido a qualquer hora. Os termômetros oscilam entre os 20 e os 32 graus. E deve ficar pronto em 15 dias o laudo da perícia sobre as causas do acidente com o avião que provocou a morte do ex-vereador de Condeúba. É o que você vai ver em instantes.
Foi preso esta tarde um homem acusado de participar do assalto à agência do Banco do Brasil de Condeúba neste ano. Juvenal da Silva Ribeiro, de 20 anos, era foragido de um presídio de Salvador. Ele foi preso em Condeúba e transferido para o presídio Newton Gonçalves, em Vitória da Conquista. Um acidente envolvendo um ônibus, um caminhão e uma carreta interrompeu o tráfego na BR-116, próximo a Jequié. O acidente ocorreu por volta das 10 horas da manhã, neste trecho da BR-116, a cerca de 20 quilômetros de Jequié. Havia uma fila lá no local, né? Provavelmente por conserto na pista, né? Por parte da Via Bahia, e os motoristas não conseguiram parar. A gente estava parado na rodovia, onde eles estão consertando, com sinalização, e o ônibus da Itapemirim, o motorista não conseguiu frear e acabou batendo na traseira do caminhão. O motorista do ônibus, que ia de Fortaleza para São Paulo, José Antônio Casais, foi retirado do veículo por uma equipe da Via Bahia. Ele teve pequenas lesões e foi encaminhado para um hospital de Jequié. A pista ficou interditada por cerca de 50 minutos nos dois sentidos. Foi formado um engarrafamento de 5 quilômetros. O motorista da carreta e os passageiros do ônibus não sofreram ferimentos. E deve ficar pronto em 15 dias o laudo da perícia sobre as causas do acidente com o avião monomotor que provocou a morte do ex-vereador de Condeúba, Aguinaldo José Pereira. O fato aconteceu no início da noite da última segunda-feira. Um representante da aeronáutica esteve em Condeúba para investigar as causas do acidente. Segundo informações passadas pela Polícia Civil, o piloto conseguiu pousar o avião com alguma dificuldade. Pouco antes da parada da aeronave, Aguinaldo José Pereira saiu assustado do avião, que ainda estava em manobra. A poeira da pista de chão batido atrapalhou a visibilidade do ex-vereador. Ele não percebeu que o avião girou e foi atingido pela hélice no braço e na barriga. O laudo da perícia feita pela Aeronáutica e pela Polícia Civil deve ficar pronto em 15 dias. E atenção, donos de cães e gatos. Amanhã vai ser realizado o dia D de vacinação contra a raiva em Vitória da Conquista. Mais de 50 mil animais deverão ser vacinados. Serão montados 61 postos fixos e 4 volantes. Para a zona rural do município, foi montado um cronograma de vacinação. Até o dia 1º de dezembro, todos os distritos e povoados deverão receber uma equipe para aplicar a vacina nos animais. Por hoje é só. Boa noite para você e um ótimo fim de semana.